Eu sou Hamilton Godoy, fui fundador do Zimbo Trio, um grupo instrumental brasileiro. Foi o primeiro grupo instrumental formado no Brasil, né, com a proposta de fazer uma música que fosse para o palco, que o músico pudesse ser aplaudido no palco, né, não ficasse só como fundo de conversa de boates, que até então era muito comum em São Paulo. E como eu já estava tocando à noite, a experiência que nós fizemos juntos numa boate em São Paulo, chamado Baiuca, deu para nós uma consistência e uma bagagem musical já com novos arranjos para podermos tocar em frente a essa nossa ideia. Em George Shearing, Oscar Peterson, Bill Evans, né? Depois os meus professores, digamos assim, que serviam como modelos daquilo que a gente poderia tentar atingir, mas fazendo música brasileira, né? Fazendo jazz com música brasileira, não precisando mais tocar música americana para improvisar, para fazer uma música mais elaborada. Foi isso, eu acho que esse foi a grande contribuição que o Zimbo Trio deu, né? Ele mostrou que o músico brasileiro poderia fazer a sua própria música instrumental sem precisar mais servir de temas importados. Depois disso, o nosso sucesso, que a gente nunca imaginava que pudesse vender tantos discos, ser tão aplaudido, né, fora do Brasil, inclusive, né? A gente fundou o Clã, que foi uma escola de música que até hoje é falada aí. Eu continuo com a escola, ainda lá em São Paulo, escola que formou muita gente boa, muita gente estudou lá, e é uma alegria para mim ver que esses músicos tiveram um grande empurrão na sua carreira, porque, como eu sempre disse, né, uma escola não dá talento para ninguém, mas abrevia o tempo que o músico levaria para descobrir as coisas sozinho. E o Clã, com a experiência nossa, né, nós fizemos uma metodologia, criamos uma metodologia própria que pudesse ser disponibilizada, inclusive para outras escolas, para outras pessoas. Foi uma editora que nós fizemos. Com isso, preservamos a nossa identidade de ensino, né, e ampliamos também para que outras pessoas que não fossem lá de São Paulo tivesse acesso a essa forma de ensinar. Depois saiu ali um selo de gravação chamado Clã também, só que o significado não era Centro Livre de Aprendizagem Musical, mas era Clube dos Amigos da Música, né? Nós usamos isso também.
Conseguimos lançar alguns músicos importantes no cenário nacional. Na época eram estudantes nossos, lá no, Ulisses Rocha, né? Cláudio Marcondes Celso, Débora Gugel, Nico Assunção, enfim, muita gente boa que tiveram uma oportunidade, né, de poder gravar. Né? O trio Dalma mesmo, que foi um trio de violões, né? Eles também tiveram a chance de fazer um disco. Enfim, acho que nós conseguimos abrir porta para outros músicos, colegas nossos, e a gente percebe, né, o músico percebe quando tem alguém de talento, antes do grande público. O bom é que com cada formação de trio, tanto com lógico, fora com o Rubinho Luiz, né? Tanto com o Itamar, como com o Pércio e com o Marinho, nós conseguimos ganhar os prêmios mais importantes do Brasil como o melhor grupo instrumental. Acho que cumprimos a nossa parte. Eu cumpri como músico do Zimbo Trio, depois comecei a fazer outros tipos de trabalho, como eu faço hoje com outros músicos convidados. Gabriel Grossi, gravei um disco de Villa-Lobos com ele. Um disco eu fiz com meu filho chamado Juntos, né? Músicos jovens, novos. Fiz vários discos com a Léa Freire, um só com composições dela, outro com ela e com Harvey Heineppel, que é um músico americano. Enfim, a minha carreira saiu um pouco daquele esquema que era e abriu para outras caminhas. E hoje eu estou aqui muito feliz, né? Porque eu fui convidado pelo Newton para vir tocar junto com os músicos de Botucatu. Foi uma experiência bacana para mim. Fiquei muito feliz de tocar com eles. Eles são ótimos músicos. Então, parecia até que a gente já tinha ensaiado um repertório grande. Nós não ensaiamos mais nada, né? Chegamos aqui, passamos as músicas e as coisas foram acontecendo no palco.
uma sensação muito gostosa para o músico quando ele chega e fica esperando o que vai acontecer. A minha satisfação, a minha alegria foi que eu encontrei vários músicos aqui hoje, muito talentosos e gente que toca muito bem. Então, a linguagem musical fala por si só, né? A música é um idioma universal. E os meninos, eu não sei o nome deles ainda, que eu vibrei tocando com eles aqui. Para mim foi uma grande satisfação ter participado dessa apresentação com o Hamilton, um músico, um ídolo de todos nós músicos, né? Nunca poderia imaginar dividir um palco com
pianista dessa grandeza, né? E uma pessoa muito generosa. Eu tive o contato, o Newton me passou o contato dele para a gente ver a respeito de repertório, o que faria, né? Fiquei meio apreensivo no começo, mas na primeira fala, na primeira ligação, já fiquei bem tranquilo, porque ele deixou eu bem à vontade, os músicos, ele falou que não teria o menor problema. Para escolher o repertório, é só mandar as tonalidades para ele, então já fiquei bem tranquilo. E quando eu convidei o Shalom, o Hélio e o Lucas, eu já falei, pode ficar sossegado. Eles estavam um pouquinho receosos, né? Pô, a gente vai tocar com um cara desse nível e tal. Eu falei, pode ficar tranquilo, que ele é muito de boa, né? O cara, eu já conversei algumas vezes com ele e ele deixou a gente bem à vontade. Quer dizer, uma honra, né, tocar com um artista dessa grandeza e com essa humildade, né, uma simplicidade, uma coisa incrível. Eu tenho o Zimbo Trio como uma referência musical, né? Não só o Hamilton, como todos os irmãos também, eles são de Bauru, né? Eu tenho o Hamilton, que é um grande pianista, do Medusa também, né, que teve o grupo Medusa, que é também outra referência musical, né, de música brasileira, dessa coisa do samba, do baião. E tem o Adilson, que é um outro pianista também. Os 3 grandes músicos aqui da nossa cidade vizinha, Bauru. E o Hamilton, de Bauru para o mundo, né? O Zimbo Trio, pelo que eu acompanho assim, da carreira toda, eles fizeram apresentações no exterior, né, nos 5 continentes, né? Viajaram o mundo todo levando a música brasileira. Então, você dividir o palco com um artista dessa grandeza, realmente uma realização, uma honra, né? Foi uma experiência única e agora nunca imaginaria dividir o palco com o Hamilton, né? Realmente uma alegria muito grande, estou muito agradecido e feliz, realizado como músico.
Hoje foi um dia muito feliz para mim, né? Um dia único. Eu sempre vou lembrar, tocar com um gênio da música instrumental brasileira, que é o Hamilton, né? Que para mim, acho que para todos, ele é uma grande referência musical, né? Com o Zimbo Trio, o grupo dele que é bem famoso no mundo inteiro, internacionalmente, né? E fiquei muito à vontade em tocar com ele. A parte espiritual é incrível, deixa a gente bem à vontade, o nível musical dele, né? A gente ficou meio tremendo um pouco na hora, mas ele deixou a gente bem à vontade. Na hora dos improvisos, olhava pra gente, dava risada. Isso aí foi muito legal e uma experiência que eu jamais vou esquecer na minha vida. Pelo resto, vai levar por toda a minha vida. Queria agradecer a todos aí que estiveram por trás das câmeras, o Newton que me proporcionou pra gente aqui hoje isso. E é isso. Também fiquei muito contente, né, em ter participado desse momento com a Hamilton, um grande músico, né, do cenário da música universal, né? Eu vou além, não só brasileira, mas é um cara que junto do Zimbo Trio expandiu, né, a nossa música. E o que foi legal também foi essa interação, né? A gente não conhecia, ficou aquele nervoso antes, né? E ele deixou a gente super à vontade. Cara super do bem, uma humildade que eu achei sensacional. Quero até comentei com o Lucas antes, que a gente tem contato com vários músicos, né? E às vezes o músico nem é tão, assim, importante e uma arrogância, assim, incrível, né? E esse cara muito bom, assim, e muito humilde, né? E na verdade a música era para ser assim, né? As pessoas eram para ter esse sentimento, né? De não querer ser maior que o outro porque é um artista, né? E o Hamilton passou isso pra gente. Foi muito bacana. E foi muito legal a interação. Parece que a gente já tocava há muito tempo, ele deixou a gente muito à vontade.
E para mim, eu vou levar também isso pro resto da minha vida, essa experiência de ter tocado com a Hamilton, né? Até o Zimbo Trio também, né? Eu sou dos anos 90, né? Que eu comecei a tocar, 94, e o Zimbo Trio eu conheci no final dos anos 90. Eu gravava as fitas de fita cassete, fita de vídeo, né? Na Cultura, os programas da Cultura, e ficava ouvindo depois, porque era a forma que a gente tinha de ter o material. E aí todo mundo só falava do Zimbo Trio e do Clã, né? E eu conheci nessa época também, e tive a oportunidade também de ter conhecido o segundo baixista, né? O Itamar Colasso. Muito legal, e é isso, gente, foi um prazer. Eu gostei demais dessa experiência e de ter sido convidada para fazer esse som com essa referência aí, poder sentir toda essa bagagem que ele tem só de tocar e sentir isso no olhar, né? Na hora que ele chegou, ele sentou no piano ali, daí eu falei, vou ficar escutando um pouco, daí eu montei a bateria e falei, vou tocar um pouquinho para ver o que rola, né? Daí eu sentei, comecei a acompanhar, ele já abriu um sorriso, eu falei, acho que vai rolar, vai ser da hora. Aí a hora que chegou todo mundo, assim, foi bem tranquilo, assim, né? Deixou a gente bem à vontade, assim, e rolou fácil, né? O som saiu de primeira, assim, todas as músicas foram bem legais, e eu fiquei bem feliz com isso. Foi legal.
Eu aprendi também a tocar e a ouvir, né? Então, música é um diálogo constante, né? Os instrumentos falam por si através dos seus instrumentistas, né? E a música erudita me ajudou demais. Eu nunca fui intransigente, nunca achei que porque toca erudito é mais importante de quem toca popular. Eu entendi que erudição para mim é conhecimento, mas não era aquilo que eu queria para a música brasileira, né? E um pianista chamado Moacir Peixoto, irmão do Calbi Peixoto, que tocava muito bem piano, mas só jazz, não tocava música brasileira nenhuma. Eu falei, não, eu tenho que descobrir um jeito, eu preciso tocar aquilo que os americanos fazem, né? Com sabor, eu tenho que encontrar um jeito de fazer isso com música brasileira. Mas eu quero dizer o seguinte, tudo é importante porque cada gênero que você se dedica, faça o melhor que você puder, porque você vai assimilar aquele conteúdo que está naquela obra que você está tocando.